Crenças relativas aos mortos. Foi considerada antinatural a concepção homérica de um Hades, onde as almas vagueiam como sombras sem vigor, e quando, por um instante, se lhes desperta a consciência, lamentam-se por haver perdido a luz do sol. Chegou-se a dizer que os homens que viviam com esta crença deviam inconscientemente ansiar por uma revelação redentora, a qual logo lhes chegou na forma dos mistérios e das doutrinas orfeo-pitagóricas. Não se pode esquecer, contudo, que aquela se conservou como a crença propriamente grega, tão firme na tragédia como em Homero. Tampouco se trata de uma inovação arbitrária dos gregos antigos. Pelo contrário, pertence ao pensamento originário da humanidade. Povos primitivos também nos dizem, com a mesma certeza de Homero, que o espírito do morto é um ente inane e sem forças. Isto não obsta a que ele seja a um tempo temido e venerado, nem que, por instantes, se creia em sua presença e se lhe atribua um poder misterioso. Pois a crença nos mortos é, por natureza, contraditória, e continua a sê-lo até mesmo quando o dogma ou a especulação filosófica lhe conferem uma forma unívoca. A tantas vezes afirmada impotência, inconsciência e irrealidade dos espíritos, também Homero opõe, com mais pormenor na Necuia da Odisseia. Necuia é a ida do Odisseu ao Hades para falar com os mortos. Uma concepção muito diversa. Que só a nossa lógica se afigura incompatível com a primeira. Só a nossa lógica considera incompatível que os mortos estejam habitando o Hades sem forças, e à espera da visita de um Odisseu, e isso incompatível com os mortos atormentando os vivos, o espírito dos mortos aterrorizando os vivos. Para nós parece ser incompatível, para o grego antigo não era. Conforme Erwin Rohde já assinalou em sua obra Psique, a Ilíada também conhece os funerais com sacrifícios indicativos de que o defunto é um personagem poderoso e venerável. O fato de que mesmo no Hades ele participa dos acontecimentos da superfície e reclama as oferendas a si devidas fica evidenciado, sem deixar margem a dúvidas, quando Aquiles, entregando o cadáver de Heitor, roga a Patroclo, o qual já se encontra no Hades, que não se aborreça, e promete-lhe sua parte no rico resgate. Se o grego homérico,
que tem essa concepção dos mortos que, segundo Otto, é a concepção por excelência do grego antigo, né? A respeito dos mortos. Seu grego homérico considerava que o morto no Hades fosse fraco e não interferisse no mundo dos vivos, como é a concepção do Hesíodo, né? Que uma vez estando no Hades não há como retornar, porque os homens faziam cerimônias fúnebres. Porque na falta das apropriadas cerimônias, da apropriada cerimônia pelo funeral do Pátroclo, Aquiles temia que o espírito dele estivesse desgostoso. É bem notória a importância de que se revestia, antes e depois de Homero, a oferenda em sufrágio de mortos. Por toda parte, os mortos são seres que perduram, muito superiores aos vivos. Assim é que, tal como os deuses, eles são chamados de os mais poderosos. Mas no que toca ao avesso da mesma ideia, a existência em regime de sombras, os gregos homéricos deram-lhe a esta arcaica noção um sentido tão rico que a torna capaz de perdurar independentemente. Então, olha como ele está avançando, tanto na ideia do morto ser mais forte do que os vivos, quanto na ideia de que exista que a existência dos mortos se passe nas sombras, sem negar a contradição entre essas duas coisas. É muito antiga, são muito antigos as cerimônias fúnebres, tá? Assim como também já existia a crença de que os mortos habitavam o submundo. Os mortos, por certo, são apenas imagens, mas nem por isso vêm a ser nulos. Têm seu próprio ser. E até, como mostra a Necoiá da Odisseia, de uma forma muito comovente, podem despertar por um instante. Só, porém, para a fala e a consciência, de modo algum para a ação. Pois seu ser é o ser do que foi. Representa uma das grandes intuições da Grécia Antiga, havê-lo apreendido como um ser em sentido próprio. É o ser como o que foi. Não como o ser sendo. É o ser como o foi. E como todas as intuições autênticas, esta percepção pode, ainda hoje, dar testemunho de sua verdade. Quem porventura nunca experimentou, quando nada por um fugaz devaneio do sentimento, a sensação de que os mortos bebem o sangue dos vivos e podem de repente despertar? Quando nós estudamos a teogonia, na tradução e nos comentários do Jean Torrano, vimos que os mortos, à medida em que eles deixaram de ser, eles não são. Eles ocupam o âmbito do não ser, por habitarem abaixo da Terra. Só na superfície da Terra
e acima, no céu, se tem existência, né? Se é abaixo da terra, é o âmbito do não ser, é o âmbito da escuridão. Mas aqui o Otto está dizendo que há um ser para os mortos. Que ser é esse? É um ser particular. É o ser como aquilo que foi. E vimos também, né, naquele estudo da teogonia, que eles eram nulos, né? Mas aqui ele está dizendo que eles são capazes de fala, não de ação. Lembra da descida do Odisseu ao Hades? E ele ofereceu sangue para o adivinho, né, o Tiresias, para que o Tiresias conseguisse falar. A mãe dele também bebeu sangue, porque ele queria falar com a mãe, mas ele não conseguia tocar a mãe, né? A imagem, ela é incapaz de ação, mas ela é capaz de discurso, né? Em parte alguma do mundo jamais se tocou com uma franqueza tão livre de desideratos e com uma reserva tão pia o misterioso reino dos mortos. É significativo que a noção homérica tenha retornado para nós nos versos de Goethe acerca da descida de Fausto ao reino das mães, ao redor de cujas frontes flutuam sem vida móveis imagens da vida. O que uma vez foi, com todo o esplendor e nitidez, lá se move, pois quer ser eterno. Os próprios defuntos desejam ser acolhidos no reino das sombras para que possam livrar-se totalmente dos seus vínculos com o mundo da vida. Isso se dá com a realização das cerimônias fúnebres. Na Ilíada, no canto 23, aparece em sonhos a Aquiles a alma do amigo morto, tal como ele tinha sido, com seus olhos, sua voz e sua veste. Pede-lhe o falecido que apresse seus funerais para que ele possa finalmente reunir-se com os outros defuntos e lhe dá a mão pela última vez. Não há dúvida de que foi este desejo do morto, e não como acreditava Hold, o medo que dele se tinha, o motivo principal da instituição da cremação. O Ott está falando que não foi a cremação como cerimônia fúnebre se instituiu não por causa do medo do morto, mas como o desejo do morto, para poder finalmente se estabelecer no Hades, reencontrando os outros espíritos. Pois em todos os povos e em todos os tempos encontramos a ideia de que o morto não pode desaparecer de todo enquanto o cadáver existir, mas anseia com fervor por essa desaparição. O Hades não é lugar de castigo nem de prêmio. Os chamados penitentes no Hades, como se só está lá, não é se está sendo castigado, mas há aqueles que estão pagando uma penitência eterna. Títio, Tântalo, Sísifo, cuja descrição na Odisseia se quis atribuir a outro poeta, nada mais são que imagens de seus tristes destinos em vida. O último encontro de Odisseu no Hades mostra, porém, que nem tudo está dito com a afirmação da existência em regime de sombras, com o sendo que foi.
e a moradia no reino dos mortos. Mostra que ainda se franqueia uma outra possibilidade para os eleitos, que são mais do que o ter sido. Há uma outra possibilidade para aquele que foi morto, né? Os mortos, eles são o ter sido, mas há a possibilidade de ser mais do que o ter sido. A aparição do finado Heracles é o reflexo exato de sua atividade terrena. Voltado de todo para o passado, ele fala a Odisseia das labutas e aflições das quais sua vida foi repleta. Todavia, não é mais do que uma sombra. Ele mesmo, lá está dito expressamente, desfruta da mais feliz existência no círculo dos deuses imortais. O Heracles, ele habita a Ilha dos Bem-aventurados, né? Não habita o Hades. E lá ele vive como imortal. E ele vive cantando as glórias dele. Este singelo reconhecimento do mistério da morte não é a última prova da proteção divina da qual se sentiam seguros esses homens da Grécia. A serenidade com que eles enfrentavam o mistério, nós a reconhecemos ainda, com assombro, nos numerosos monumentos funerários dos séculos V e IV. Não há neles sinal algum nem de temor, nem de esperança baseada numa crença no além. Apenas a vida que foi está presente enquanto imagem, com silente solenidade. E ainda hoje sentimos a eterna quietude que à volta lhe paira. Mas também a comunicação perene com os vivos aí se acha manifesta no afetuoso aperto de mãos. Ele está falando de os gregos enfrentavam com serenidade o mistério da morte. Eles não tinham nem terror, né, ante a morte, nem acreditavam no além, né? Essa serenidade acreditava que fazia com que eles acreditassem que o espírito conservasse a imagem do que eles foram, né? Então eles continuavam existindo como imagem. O professor Trajano Vieira falou uma vez que Aquiles passou a Ilíada, falou algumas vezes na Ilíada que ele teria uma morte, que ele morreria jovem, né? Teria uma vida breve, mas que ele queria que essa vida fosse gloriosa. Ele sabia disso, né? Que ele teria uma vida breve. Ele falou isso algumas vezes e a determinação dele para ter uma morte gloriosa, dita muitas vezes, inclusive que o fazendo negar o pedido de desculpas do Agamenon, né? Vendo os companheiros morrerem, ele era alguém com muita preocupação com a morte.
Ele não tinha medo de morrer. Ele tinha preocupação com a morte. Preocupação com o não ser. Já que ele estava em busca de ser Aquiles glorioso. Então, na Ilíada inteira está expressa essa preocupação daqueles perante a morte. Preocupação com o não ser. Talvez essa preocupação dele do não ser seja tão forte que suplante até a glória que ele obteve. Você veja na Odisseia, quando Odisseu visita o Hades e encontra a imagem do Aquiles, Aquiles está desgostoso de estar ali. Falou que ele preferiria ser um escravo entre os vivos do que ser um rei entre os mortos. Ele era um rei entre os mortos. Mas, então isso mostra que a glória não foi o suficiente para ele. Já que ele não era mais, né? Mas, pegando agora esse texto aqui do Otto, a gente pode entender que ele era. Ele era o quê? A imagem, ele era o foi. A imagem do Aquiles é o que o Aquiles foi. Ele estava irritado com isso, né? De ser aquilo que ele foi. Ele vai passar a eternidade sendo aquilo que ele foi. Tá bom? Voltamos no próximo vídeo.